boa tarde aos meus queridos, queridas. Hoje eu tô aqui em mais esse vídeo, né? Nessa nossa conversa semanal por meio desses vídeos que eu posto uma vez por semana para que a gente possa pensar, refletir, entender, discutir, chegar a algumas conclusões e dividir isso, né? Vamos pensar aí numa conversa no coletivo mesmo, a respeito aí dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa saúde em tempos tão delicados, né? Hoje eu vim falar um pouco sobre trauma e superação e colocando uma reflexão à luz de uma ideia que me ocorreu, né? Como ficaremos pós-pandemia? E aí, eu pensando sobre isso, pensando sobre toda a escuta que eu faço diariamente com os meus pacientes, pensando em tudo que eu ouço, que eu assisto, que eu penso, que eu reflito, que eu vejo, que eu converso com outros colegas, que eu converso com os colegas médicos, e a gente começa a pensar assim, vamos abrir o diálogo, né? Vamos conversar, vamos tornar coletivo isso, porque precisamos falar, né, sobre isso. O isolamento ele é necessário, mas o isolamento de ideias não, né? A gente pode partilhar as nossas ideias. Graças a Deus temos aí uma ferramenta tão importante que é a tecnologia, que ainda nos proporciona essa oportunidade que mesmo em isolamento podemos partilhar das nossas ideias. Bom, e aí pensando sobre isso, traumas e superação e como ficaremos após tudo isso, não tinha como eu não dar uma volta pela história, né? Uma volta pela história, aonde eu pude ler de novo todo aquele material, todo aquele estudo que eu particularmente sempre gostei muito de estar assistindo, de estar lendo, enfim, de estar fazendo essa troca, de como ficaram as pessoas após, né, períodos de tamanho sofrimento, de guerras, de epidemias, de doenças, de recessão, que trazem pra gente uma outra forma de sentir e de pensar o nosso futuro. E aí eu escrevi sobre isso, né? Então, dando uma volta pela história, pensando sobre a forma como a gente sente tudo isso que a gente está passando, não tem como a gente não citar as duas guerras pelas quais o mundo passou, a bomba atômica, né? A possibilidade de uma extinção de todos nós por meio dessas armas atômicas que já foram um fantasma, que já foram algo que deixaram as pessoas com muito medo no momento da história. Eu não era nascida nesse momento, né, da história, mas os meus avós sim, os antepassados sim, as pessoas das quais nós como psicólogos viemos a estudar para entender toda a transformação do sofrimento psíquico, sim, né, passaram por isso, relataram isso e nós pudemos ter acesso a isso, né, por meio da área que a gente decidiu estudar mesmo, para entender esses fenômenos que acontecem com a psique humana. E aí me veio a ideia, né? Vamos falar sobre como as pessoas ficam, como as pessoas ficaram e como será que nós ficaremos após tudo isso. Então, quando a gente pensa nas guerras que já ocorreram, não tem como a gente não falar em traumas. Todas elas deixaram traumas, sejam em seus soldados que, por sorte, sobreviveram, sejam em todas as outras pessoas que passaram por aquilo e sobreviveram. Esses soldados, quando voltavam para suas casas, né? Vamos começar citando aí a Primeira Guerra Mundial, que foi onde se começou a estudar esse fenômeno, né, da mudança de comportamento desses soldados. Eles ficavam num silêncio horrível, eles nada tinham a dizer, horrível no sentido porque assim, as famílias elas queriam falar sobre isso, elas queriam saber o que tinha acontecido, elas queriam ouvir alguma coisa desses homens, e esses homens nada tinham a dizer, né? Isso já é o sintoma de algo que a gente conhece hoje como estresse pós-traumático, né?
o silêncio, o embotamento afetivo, eu não quero falar sobre aquilo que me machucou, eu não quero falar sobre aquilo que me traumatizou, eu não quero falar sobre aquilo que eu vi, eu jamais vou esquecer, porém eu não quero falar sobre isso. Os suicídios que vieram a ocorrer depois disso para aqueles que sobreviveram a uma guerra, né? Como é que pessoas que sobrevivem a uma guerra, sobreviver a uma guerra já é um acontecimento, hein? Já é um grande acontecimento você conseguir sobreviver a uma guerra. Por que é que pessoas que sobreviveram a uma guerra decidiram se suicidar depois? Por razão dessas lembranças tão horrendas, né? Daquela experiência tão horrível que passaram, que vivenciaram, que assistiram. De fato, passaram a não crer mais na humanidade ou a não acreditar mais em si próprio, né? Para dar continuidade às suas vidas. Hoje, pensando no nosso momento, vivemos um trauma coletivo, em larga escala, com isolamento, mas principalmente com a incerteza quanto ao futuro. Junto com o vírus, vieram também caminhando lado ao lado os nossos traumas. As mortes do coronavírus são solitárias. É uma doença solitária, uma morte solitária. É um sepultamento solitário. Não podemos nos despedir de nossos mortos. Para aqueles que acreditam que não somos só uma simples matéria, que de fato uma alma habitou aquele corpo, isso é ainda mais doloroso, ter que sepultar uma pessoa sem poder ao menos fazer um ritual de despedida. Esse vírus fez com que ressuscitássemos nossos medos da infância. Que medos são esses? O medo de perder as pessoas das quais amamos. Saber que vamos morrer um dia nos motiva a procurar um sentido para as nossas vidas, já que acreditamos desde sempre que viveremos muito tempo e que morreremos bem velhinhos. Logo, teremos muito tempo para ter uma vida interessante e realizar os nossos sonhos. Numa pandemia, ou seja, quando o inesperado acontece, essa questão sonho, planejamento, futuro é paralisado. Por um momento isso fica paralisado. Vem a ideia: para que pensar num futuro ou planejar qualquer coisa agora? Será que vale a pena mesmo? Ou será que vamos todos morrer num prazo de meses? Construir um sentido para as nossas vidas que não faça essa vivência ser algo fútil, banal, raso, de fato torna a vida mais interessante. Mas também é um fato que negar a realidade, a nossa realidade, a realidade dos fatos, tudo que ocorre no mundo é uma posição infantil. E é bom pensar vez ou outra, há quanto tempo já havíamos nos isolando antes de tudo isso começar? Algumas coisas Freud explica e outras a fraude explica. Que a gente possa pensar sobre o sentido que a nossa vida tem, sobre o sentido que ela vai ter no futuro e o que é que nós vamos fazer pensando num coletivo, pensando numa ajuda real, verdadeira e não aquela que nega a realidade, de que forma poderemos sair disso, ter esperança no futuro e seguir a nossa vida em frente, que podemos ser conscientes, coerentes, racionais acima de tudo, mas que não perdamos a nossa alma, a nossa espiritualidade, a nossa fé e a nossa esperança no futuro. Tudo com coerência, porque dá para se pensar até de forma espiritual, de uma forma mais emocional e até um pouco romantizada, tendo coerência. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, para que a gente abra esse diálogo aqui nas nossas redes sociais. Um beijo.